Oi gente, tudo bem com vocês? Brasil! Hoje eu vim aqui fazer um vídeo reflexão. Faz tempo que eu não sento aqui nesse cantinho, né? E eu queria dividir com vocês uma situação que aconteceu comigo aqui em casa. E aí eu queria dividir um pouco da minha experiência e falar um pouco sobre como eu tô aprendendo, né? Sobre como maternar é um ato de aprendizado diário. A gente fala muito sobre empatia, né? A gente fala muito sobre se colocar no lugar do outro, pensar que o outro ficaria mal se a gente fizesse alguma coisa, né, pra pessoa. E eu acho que eu nunca vi alguém falando sobre ensinar empatia pra criança, né? Como a gente pode conversar com eles e fazer com que eles entendam o lado de outra pessoa, né? E esses dias aconteceu uma situação, o Bernardo chegou em casa e ele tinha tomado uma advertência na escola, porque ele discutiu com um amigo e acabou dando um chute no amigo, acho que empurrando o amigo, alguma coisa desse tipo, né? Aí eu conversei com ele achou que eu ia ficar brava com ele, ia deixar ele de castigo, qualquer coisa do tipo. Ele tava com medo de me contar. Quando eu peguei a agenda, eu vi o bilhete, conversei com ele. E aí eu perguntei pra ele o que tinha acontecido, pedi pra ele me contar toda a verdade. Ele me contou, né, que eles estavam brincando, de repente começou uma discussão, piada, acho que o menino fez uma piada com ele que ele ficou magoado, aí ele acabou revidando a piada, o menino também ficou bravo, e no final eles acabaram se estapeando. Na hora eu fiquei pensando assim, se quem que ia agir, se era o meu lado mãe ou se era o meu lado estudante de psicologia e de coisas que eu tenho lido recentemente. Eu fiquei meio na dúvida pra entender o que eu faria. Mas na mesma hora eu parei, respirei e falei, bom, eu vou falar pra ele o que eu gostaria de ouvir dos meus pais se essa situação fosse comigo. E aí eu comecei a conversar com ele e falei pra ele que isso que aconteceu não foi legal, que nada justifica uma violência, uma agressão. Então assim, nada do que o menino tivesse falado pra ele justificou o ato dele, justificou ele ter empurrado, ou ter chutado, ou ter batido, qualquer coisa desse tipo, não justifica. E aí eu conversei com ele também sobre como ele se sentiu no momento. Ele disse que se sentiu triste, se sentiu mal e ele tava sentindo raiva. Porque uma coisa que eu tenho aprendido, e isso foi ao longo do tempo, como mãe já, lendo, estudando, tentando entender melhor os acessos de raiva das crianças e como elas se sentem às vezes em algumas situações. Às vezes a gente como adulto, a gente tem dificuldade de se colocar no lugar da criança e pensar como a gente agiria se a gente tivesse a idade deles. Porque às vezes parece que a gente se iguala e aí começa a bater de frente, bater de igual para igual com eles. E não funciona. As crianças estão em processo de desenvolvimento. Eles estão em processo de tentar descobrir quem eles são, de tentar administrar os próprios sentimentos, sabe? Criança nessa fase do Bernardo, 7, 8 anos, eles não sabem administrar bem raiva, sabe? Frustração. Eles tentam externalizar isso de várias formas até encontrar um caminho. E é a gente que tá ali pra mostrar esse caminho. E eu me vi nessa situação do Bernardo tentando encontrar um caminho. Então eu disse pra ele que eu entendia, que ele ficou chateado, que ele ficou triste, mas que nada justifica ele ter agredido o amigo, né? Ter empurrado, ter chutado o menino. Aí ele me disse, mas mãe, ele me xingou disso e disso, ele falou isso e isso pra mim. Eu falei, tudo bem, filho. Neste caso, eu entendo que você ficou chateada, sabe? É importante se colocar no lugar da criança também. E eu me coloquei no lugar dele, eu disse, eu entendo que você ficou triste, eu entendo que isso tenha te magoado, eu entendo que isso tenha te feito, né, sofrer, ficado mal. Mas agora se coloca um pouco no lugar dele, ele tendo passado pelo que ele passou. Por você ter empurrado ele, por você ter chutado ele, por ele ter chorado por causa disso. Você entende que ele também se sentiu magoado com isso? Infelizmente, a gente tem que conviver com várias pessoas no mundo que não são legais. Falei pra ele, eu adoraria dizer pra você que todas as pessoas são incríveis, que todas as pessoas respeitam umas às outras, mas infelizmente isso não acontece. Então quando esse tipo de situação acontecer, se afasta, não haja com violência, não faça a mesma coisa e tenta entender, sabe, às vezes o porquê que alguém fez alguma coisa com você. Já tinha acontecido uma situação anterior, ele ter feito acho que uma piadinha com uma amiga, acho que puxou a cadeira na brincadeira, a menina caiu, enfim. Mas essas pequenas brincadeiras, quando a gente não consegue ter um olhar pra ver que isso não é uma brincadeira e que ao longo do tempo isso passa a ser situações que machucam, sabe? Situações que humilham, situações que deixam a pessoa muito mal,
eles vão reproduzindo esses comportamentos. Então, quando ele fez essa brincadeira com a amiga, que ele puxou a cadeira, ela caiu e tal, ficou triste, eu conversei com ele na época e disse pra ele se ele gostaria que alguém fizesse isso com ele também. E aí eu lembro que ele me olhou e falou: ah, mas foi só uma brincadeira. Eu falei: não, tudo bem, mas vamos supor que você foi sentar na cadeira e eu puxei a sua cadeira e você caiu na frente de todos os seus amigos. Como você se sentiria? Aí ele me olhou assim e falou: acho que eu ia ficar com vergonha. Eu falei: então, ela se sentiu envergonhada porque os outros amigos ficaram rindo dela. Você pôs ela numa situação que ela ficou envergonhada, que ela ficou triste, que ela ficou magoada. Você consegue sentir isso se você estivesse no lugar dela? Aí ele me olhou e falou: eu consigo, mamãe. Eu errei mesmo. Mas eu tava brincando. Eu falei: tudo bem, mas isso não foi uma brincadeira. E não teve graça, não foi legal. Brincadeira só é brincadeira quando as duas pessoas que estão envolvidas na brincadeira estão felizes. Quando uma tá feliz e a outra tá triste, não é uma brincadeira. Claro que pra ele tudo é muito abstrato ainda, né? Crianças nessa idade, eles não entendem, por exemplo, a nossa ironia. Quando você é irônico com uma criança dessa idade, por exemplo, a criança tá chorando. Aí você vira e fala assim: isso, chora mesmo, chora mais, chora mesmo. Ela vai chorar mais e ela vai gritar mais. Porque ela não entende que você foi irônico, sabe? Que você foi em tom de ironia o que você disse. Ou, por exemplo, quando a criança estiver fazendo um escândalo, gritando porque ela quer alguma coisa, se jogando no chão. Chegar e falar: nossa, que lindo, parabéns, nossa, maravilhoso, faz mais, faz mais. Ele vai continuar fazendo. Porque ele não entende que você foi irônico, que você quis dizer que para com isso que tá ridículo. Ele não entende. Então, é um processo, sabe? E aí eu fui conversando com ele, falando sobre se pôr no lugar do outro. Aí outro dia, a gente fazendo uma lição de geografia, ele tava aprendendo sobre a escravidão. E aí ele tinha que olhar umas imagens de umas pessoas acorrentadas, né, no navio negreiro e tal. E ele tinha que falar se aquelas pessoas estavam ali por vontade própria ou se elas estavam sendo forçadas. Aí tinha alguns refugiados da Síria e tal. E aí a gente sentou pra fazer a lição e eu mostrei pra ele a imagem e perguntei o que ele achava sobre aquela imagem. Ele me olhou e disse assim: a professora disse que essas pessoas são escravos, mãe. Você sabe o que são escravos? Aí, obviamente, que eu queria ouvir dele, né? O que ele tinha entendido. Aí eu falei: não, o que são escravos? Ele falou: escravos são pessoas que eram forçadas a fazerem coisas sem elas quererem, por causa da cor da pele delas, mãe. Aí eu falei: e o que você acha sobre isso? Aí ele falou: eu fiquei triste quando a professora falou. Gente, eu tenho vontade de chorar quando eu... Ele falou assim: porque eu me coloquei no lugar delas. E eu também ficaria muito triste se alguém me maltratasse por causa da minha cor da pele. Cara, nesse momento, parei por um segundo, meu mundo girou em torno de mim e eu falei: eu tô no caminho certo. Eu acho que eu tô fazendo a coisa certa, sabe? E claro que eles estão crescendo e é um processo tudo isso, né? A gente conversa muito aqui em casa sobre diferenças, sobre respeitar as diferenças, sobre aceitação, sobre empatia. A gente fala muito sobre consentimento. Eu quero gravar um outro vídeo pra vocês também, falando de uma outra situação que aconteceu e eu expliquei sobre consentimento pra ele. E eu acho que esse processo todo na psicologia tem me ajudado muito como mãe, com certeza. Mas esse processo de ver eles crescendo, sabe, e acompanhando essas situações como mãe, me faz refletir um pouquinho sobre a minha criação com os meus pais, me faz refletir um pouquinho sobre que tipo de criação eu quero pra eles, né, que tipo de coisas eu quero ensinar pra eles, eu quero fazer com que eles entendam, que eles sintam. E tem sido muito legal essa troca, assim, então queria dividir com vocês. Me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo, pra eu fazer mais aqui e conversar com vocês um pouco sobre a minha experiência como mãe, como futura psicóloga, estudante de psicologia. A psicologia tem me ajudado muito nesse processo. E se vocês quiserem mais vídeo assim, me conta que eu divido com vocês mais situações do dia a dia e da minha vida que a gente tem passado por aqui. Tá bom, gente? Por hoje é só, era isso que eu queria falar com vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Obrigada, muito obrigada pelos 60 mil inscritos aqui que a gente completou na semana passada. Eu tô muito feliz. Vocês têm acompanhado um pouco da minha gravidez, da nossa vida, de tudo que tem acontecido com a gente. Isso é muito especial. Então, muito obrigada pelo carinho, obrigada por estar aqui.
Um beijo, fica com Deus, a gente se vê no próximo vídeo.